Olá, seguidor, seguidora! Hoje nós vamos falar aqui da descoberta científica, já é uma realidade, tá? De um geneticista que descobriu a fórmula do rejuvenescimento. Nós poderemos viver para sempre. Bom, antes de nós falarmos que geneticista é esse e como se dá, vamos nos remeter aqui a aproximadamente entre 350 a 500 mil anos atrás. Isso mesmo. Infelizmente, tudo quando se trata de história, no geral, quando se trata de história da humanidade, as pessoas, né, a maioria delas, inclusive historiadores, tendem a pegar, a relativizar a nossa história a partir do ciclo bíblico, né, que é de 4.000 anos, estourando 6.000 anos atrás. Então, isso é ridículo, uma vez que já é sabido de conhecimento e constatado, ou seja, um resultado em conteste, que nós tivemos aí civilizações muito antigas. Se nós pegarmos aqui os aborígenes australianos, somente estes aí datam de 58 ou 50, 60 mil anos atrás. E antes deles, ou seja, existiram outras raças muito mais antigas e até de milhões de anos atrás. Tá? Mas vamos nos ater de 500 mil anos para cá, atrás para cá, naturalmente. Vamos nos ater aos Anunnaki. Quando aqui chegaram, já existiam a parte dos Atlantes. Os Anunnaki são também Atlantes, tá? Porque a Atlântida não era só um local aqui na Terra, e sim um conglomerado de planetas e galáxias, tá? Onde se estendia, por exemplo, a Atlântida se estendia até mesmo a Marte, para vocês terem ideia, falando somente aqui da nossa galáxia, aqui do nosso universo, em específico, especificamente falando. Então, quando os Atlantes, em primeiro lugar, chegaram aqui, já existiam os Lemurianos, tá? E antes mesmo dos Lemurianos, já existiam os nossos primos ancestrais, nossos primatas, tá? E aí os Lemurianos, aí depois os Atlantes, ou seja, tendem a colocar os Sumérios como a raça mais antiga e civilizada, etc. Não foram, porque os Sumérios, na verdade, é uma descendência Anunnaki. Então eles vieram até centenas de milhares de anos depois, tá? Muito depois do primeiro homem adâmico ser feito pelos próprios Anunnakis, misturando-se dezenas de DNAs, inclusive o deles, nos primatas, nos nossos primos, e tornando então um homem adâmico. Tá? Então é importante eu falar toda essa história um pouco para vocês que vocês entendam o contexto até onde eu vou chegar. Então, voltando aqui os Anunnaki, lembrando que Anunnaki em sumério não quer dizer que é uma raça específica ou de um planeta específico como Nibiru. Não, esse é um dos maiores erros que tem cometido também. Anunnaki é aquele que vem dos céus, né? Ou aqueles que vêm do céu. Ou seja, é qualquer raça extraterrestre que veio do céu para a terra. Anunnaki, tá? O Ki é de terra, Anu é dos céus. Então, esses que vieram então foram os Anunnaki. Na verdade, são várias raças juntas, inclusive pleiadianos, sirianos, andromedanos, né? E por aí vai, tá? Então, só que claro que dentre esses Anunnaki, aqui na Terra, existiu uma raça predominante, que são conhecidos aí como os que se autoproclamaram deuses, como Anu, Enki, Enlil, e que de deuses eles não tinham nada, além de conhecimento muito vasto, avançado, milhões de anos à frente da humanidade para a época, e também tecnologia. Tá? Ainda hoje é assim, tá certo? Então é claro que devido a isso, as pessoas da época, até mesmo se você vê uma tecnologia muito avançada, um ser vindo dos céus, uma tecnologia que você nunca viu, muito provavelmente, se você é uma pessoa muito religiosa, né, que acha que Deus é um ser de barba que está sentado no trono, muito provavelmente você vai achar que ele é algum Deus, né? Tá? Ou até mesmo o próprio Deus, esse que você acha que você acredita ou que você pensa que é acreditável. Só para constar, eu creio na fonte criadora, o que você chama de Deus, só que eu tenho uma outra visão do que é Deus, tá? E respeito a sua, da quem quer, que
ou seja, da sua forma que você acredita. Eu só estou contando isso aqui para ter o contexto, para que seja entendível, tá? Não é com o intuito de menosprezar, não é nada disso. Não leva para o pessoal, tá? Não é nada pessoal. Então, o que acontece? Os Anunnaki, voltando aqui da criação do primeiro homem adâmico, onde esse homem adâmico, eles conseguiram unir os DNAs deles, mais de 40, 50 raças com o nosso, e como nossos ancestrais, apesar de tecnologia que não tínhamos nenhuma, esses ancestrais eram muito rudimentar, muito mesmo, tá? Mas eles tinham algo que era superior a qualquer ser extraterrestre de tecnologia avançada e até mesmo de conhecimento e contatos diretos com outras dimensões e mundo astral, que era o lado espiritual. Então o lado espiritual era muito poderoso, tá? Muito mais do que os próprios Anunnakis, etc. E eles sabiam do potencial desse ser quando eles reuniram os melhores geneticistas entre eles, tá? De várias raças, como eu acabei de dizer, de Sírios, de Alcione, das Pleiades no geral, tá? Então, uniram esses geneticistas, e esses geneticistas foram enganados pelos Anunnakis predominantes, como Anu, Enki e Enlil, quando eles não tinham permissão de fazer essas experiências genéticas com os primatas, os ancestrais, mas foram enganados por esses, dizendo que tiveram a permissão do Conselho da Luz, né, daqueles da Confederação de Satã, principalmente responsável pelo mundo o nosso universo, dentre outros, e que eles tinham que seguir as regras dessa confederação, que é o conhecido como Conselhos da Luz, Satã, as confederações de Kumara, né, as consciências de Kumara, e por aí vai, são milhares delas, tá? Esse vídeo não é para falar disso aqui. Então, o que acontece? Eles, então, foi quando eles se dividiram, resolveram se dividir e tal, cada um para um canto, escolheu um canto do planeta, uns foram para a Mesopotâmia, não é? Por aí que aí vieram os Sumérios, quando eles escravizaram, criaram os seres humanos, os Anunnaki, começaram a criar os seres humanos, isso já bem depois do primeiro homem adâmico, tá? Então eles começaram a produzir, ou seja, criar esses humanos, com seus DNAs, principalmente para sua obra de trabalho, porque eles não queriam mais, decidiram que eles não precisavam mais usar seres do próprio planeta, que tinham outros seres responsáveis por essa tarefa de construção, ou seja, de mão de obra pesada, tá? Então começaram a utilizar. Voltando um pouco, até dar continuidade, depois eu volto aqui nessa parte da criação dos Sumérios, que a gente não vai falar nem muito dos Sumérios, é só mesmo dar umas pinceladas, tá? A história toda que está na Bíblia, como já falei em outros vídeos, que a Bíblia é uma cópia mal feita e adulterada em 90% de vários papiros e tabuletas, tábuas antigas, como numa Lixe, o livro egípcio dos mortos, o Novo Testamento de Jesus é tudo que ele aprendeu na escola de mistério de Tossa, ou seja, as tábuas de esmeralda, tudo que ele fala ali, o que é verídico e fidedigno, nem tudo é, mas o que veio das tábuas de esmeralda. Então a Bíblia, depois do concílio, o cristianismo foi criado pelo imperador Constantino, que teve uma sacada devido à derrocada e à decadência do Império Romano. Então ele resolveu unir a Igreja Católica usando a religião para comércio, uma maior sacada de marketing de todos os tempos, e foi criado então o cristianismo, que até então não existia cristianismo, até porque Cristo não era cristão, né? Jesus, na verdade Yeshua, que o nome dele não é Jesus, inclusive em canalizações ele já deixou claro que ele não gosta muito do nome Jesus, mas aceita, mas que ele tem uma certa, vamos dizer assim, não é asgo, né? Mas um certo incômodo, tá? Consciência. Então ele gosta de ser chamado de Yeshua, mais até do que Sananda, por incrível que pareça, tá? Então aqui, voltando à questão que eu quero falar, por exemplo, por que eu estou falando da Bíblia que é uma cópia? Porque a Torre de Babel, a história da Torre de Babel, você encontra nas 7 tábuas da criação, e numa Lixe, tá? E tem a Torre de Babel. Então, se a gente pega um papiro, uma tábua que tem... só a tábua de esmeralda tem 38 mil anos, e numa Lixe deve ter isso, ou 50 mil anos, dessa faixa aí. E a Bíblia a gente vê que tem 2 mil anos, ou seja, 2 mil e pouco, 2 mil, vamos dizer, vamos colocar 2 mil e poucos anos, tá? Então você tem informações milhares de anos muito antes
que quando você pega a Bíblia você consegue confrontar todas essas informações. Então por isso que eu digo, não querendo menosprezar a Bíblia, tá? Volto a dizer, eu creio na fonte criadora, só não creio em quem escreveu a Bíblia, porque a Bíblia ela foi escrita justamente, eles pegaram todo esse conhecimento dessas tabuletas para criar aí a Bíblia, que diz que a King James tem 1600 é a mais fidedigna, tá? Porém nem ela é fidedigna como pensam que é, porque isso tudo foi organizado lá no Concílio de Nicéia pelo imperador em 325, e o Concílio de Nicéia na verdade é o segundo concílio, tá? Anos atrás, logo no comecinho, se eu não me engano, em 10 a 12 depois de Cristo, teve um primeiro concílio. Para não falar errado, eu vou colocar depois aqui esse primeiro concílio, eu achar e colocar aqui para vocês, tá? Ou então coloco na descrição do vídeo, porque é muita informação assim. Como eu falo, todos os vídeos que eu faço, eu não tenho script, é o que tudo sai da minha cabeça, tá? É de tudo que a gente aprende, estuda, e outras coisas que nós não lemos vem automaticamente complementando esse contexto que nós passamos, tá bom? Por isso que eu peço perdão a vocês aí, paciência. Mas vale a pena porque é a nossa história real, verdadeira, e não essa que as escolas, os governos, o sistema vem implantando a você em todos esses séculos depois de Cristo, tá certo? Então, o que acontece? A Torre de Babel, na verdade, não é que eram vários idiomas, que eles ficam dizendo que eram vários idiomas, não. Na verdade, nessa época, em todo o planeta, só se falava um único idioma. Todo mundo falava o mesmo idioma, só existia um idioma, tá? E aí Enlil, depois que ele voltou, ele teve um gap, um hiato muito grande, e quando ele retornou ao planeta Terra, ele notou que esses seres que ele mesmo tinha feito de experiência geneticamente construído desde o primeiro homem adâmico, ele notou que esses seres estavam desenvolvendo muito rápido, tá? Muito rápido mesmo, tá? E eles então se sentiram ameaçados, e ele disse, pera lá, se eu deixar esses caras não fizer nada agora, esses caras vão ultrapassar a gente em tecnologia, porque em espiritualidade já eram superiores, mesmo quando ainda eram primatas, e principalmente em tecnologia. E aí, como é que nós vamos manter o controle e manter os seres humanos escravizados, que nós somos escravizados até hoje, inclusive a própria reencarnação é uma obra dos Anunnaki, e você está preso na Terra com essa narrativa de karma, mas isso aí é um papo para outro vídeo, tá? Só dando aqui uma pincelada. Então, o que acontece? Ele então fez com que esses seres, ele mexeu no nosso DNA, no nosso cromossomo 2, tá? Ele alterou o nosso cromossomo 2, tá? Eles são mestres em genética, são geneticistas, tá? Engenheiros, geneticistas, os caras sabem tudo, tecnologia avançada. Hoje os Anunnaki conseguem viver na 7ª dimensão, nessa época muito provavelmente era entre a 4ª e 5ª, até a 5ª dimensão. Então o que acontece? Eles mexeram no nosso cromossomo para diminuir a nossa expectativa de vida, porque a expectativa de vida nossa era de milhares e milhares de anos. Nessa época, as pessoas viviam milhares e milhares de anos, não morriam se não quisessem, não reencarnavam, tá? Aí que começa a chegar o porquê da história do atual geneticista, do rejuvenescimento, já vou chegar lá. Então o que ele fez? Bom, primeira coisa, ele mexeu no cromossomo 2, e diminuiu a nossa expectativa para a média de 120 anos. Então você pode ver que a gente consegue viver no máximo ali, quando vive alguém, 120 anos. Já teve um aí que viveu 125, 123, mas não passa disso, tá? Antes vivia 1.000, 2.000, 5.000, 6.000, 8.000 anos, 10.000 anos, entendeu? Então eles notaram isso, ou seja, os Anunnaki, principalmente Enki, tá? E então ele fez isso, ele mexeu no cromossomo, fazendo com que a expectativa de vida fosse menor e fazendo com que a nossa consciência ficasse presa a esse looping de reencarnação, tá? Aqui na Terra, por exemplo. É muito mais profundo que o espiritismo kardecista explica, né? Talvez os espíritos, ou o espírito da verdade, não tenha querido falar sobre a realidade para não assustar as pessoas, até pela época, né? A gente está falando de 1850, 1860, né? Talvez as pessoas não entenderiam essas questões de hoje. Claro que isso não é uma regra, que todas as consciências que vêm para a Terra estão presas aqui pelos Anunnaki. Não, tem consciências que depois vieram para a Terra, é para sua primeira vez,
são voluntariados, tá? Até mesmo consciências mais avançadas para ajudar nessa transição e na renovação do planeta para melhor e para que esse planeta esteja pronto para que só consciências fiquem aqui que consigam vibrar na quinta dimensão. Não é que a Terra vai para a quinta dimensão, ela começa a aumentar a sua frequência vibracional, comprovada pela ressonância Schumann, algo científico. Se você não sabe o que é ressonância Schumann, procura aí. Pela ressonância Schumann você consegue medir ao longo do tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, já há anos, há décadas, a frequência vibracional da Terra. E ela tem vibrado mais alto, tendo uns picos muito mais altos, inclusive de quase 200, e mantendo uma média ali, dando os picos diários, porque a média dela é 0,5 a 0,8 Hz. É como se fosse o nosso pH sanguíneo. Engraçado, coincidência, nosso pH, o bom pH sanguíneo é quando ele está ali entre 7,5 e 8. Né? Essa é a frequência ao longo da Terra, porém ela tem dado uns picos de mais de 100, 160, 180, 30, 50, 50, 30, volta ali para 8, mas isso por quê? Porque se ela aumentasse a sua frequência direto para 50, por exemplo, 30, 50, os nossos corpos físicos, o 3D, não aguentariam. Por isso que muitas pessoas começam a sentir vários sintomas, dor de cabeça, dor no corpo, dor muscular, dor aí vai no médico e chega não é nada. Aí diz que é estresse, né? Mas é isso, porque seu corpo está se adaptando à frequência vibracional da Terra que ela vem aumentando. Tá? Então muitos seres que desejarão voluntariamente, não é obrigado a reencarnar, tá? Isso é outra história que criaram e obrigaram você a acreditar nisso, mas voluntariamente você então vai ter uma frequência, por exemplo, quem não tiver de acordo com essa frequência não reencarnará mais na Terra, tá? Não conseguirá. Aí serão duas terras, uma que vai continuar vibrando na terceira dimensão e a outra no mundo em realidades paralelas, no mundo do campo quântico. Tudo é agora, não existe passado nem futuro, tudo é o agora. Então existem vários eus, né, nesse momento em outras realidades virtuais. Então agora eu estou aqui fazendo esse vídeo, pode ter um eu num ônibus ou numa nave espacial em outra realidade nesse mesmo tempo, porém em frequências vibracionais diferentes, tá? Aí é um papo para outra história, também outro vídeo, para não confundir a sua cabeça. Voltando aqui à parte, vamos voltar lá da questão da longevidade, que eles mexeram no cromossomo 2, diminuíram a expectativa de vida e colocaram então, fizeram com que todo mundo tivesse vários idiomas para que eles não se entendessem há um bom tempo e com isso eles mantivessem o controle e a humanidade escravizados. Então se você pensava que os Anunnaki eram bonzinhos, eles não são bonzinhos em nada. Existiam os bonzinhos sim, porque também você dizer que pegar uma raça de um planeta, é a mesma coisa que você dizer que em todo mundo no planeta Terra todos os seres humanos são ruins. Não é isso. Mas nós temos muitos ruins, porém outros muitos bons. Creio até que mais bons do que ruins. Assim também eram com os Anunnakis. Tá? Só que esses ruins, como hoje aqui no planeta, né, os poderosos, as famílias oligarcas, que é um papo para outro vídeo, eles comandam, ou seja, menos de 100 pessoas têm um controle de 8 bilhões de pessoas. Menos de 100 pessoas têm um controle e controlam, acumulam toda a riqueza do planeta de 8 bilhões de pessoas, tá? Então, naquela época não era diferente, tá certo? Então, o que acontece? Voltando aqui, eles diminuíram a longevidade, mexendo no cromossomo 2, fizeram com que reencarnemos várias vezes nesse looping, né? Nessa prisão. O planeta, quando fala que o planeta Terra é uma prisão, realmente é uma prisão. Tá? Volto a dizer, nem todo que está aqui é porque está preso, outros vieram voluntariados, tanto é que a população triplicou em mais de 50 anos, e de onde que vieram essas novas almas? Né? Do além? Pode até ser, né? De outras dimensões. Né? Então o que acontece? É por isso que eles tiveram essa ideia. E os Anunnaki, por exemplo, Thoth, existem os salões da mente, que é um papo para outro vídeo também, onde eles têm a tecnologia avançada de transferir a sua consciência para outro corpo. A mumificação, né, nós temos as múmias encontradas, na verdade, ela foi muito trabalhada em relação a isso, porque 100 anos em a cada 1000 anos, eles
não queriam manter o mesmo corpo, porque o corpo estava envelhecido, não queriam trabalhar o rejuvenescimento, que isso é gradativo, essa questão do rejuvenescimento é gradativa, ela não é instantânea. Então, eles trocavam de corpo, mumificavam aquele corpo, transferiam a sua consciência para um outro corpo que eles criaram. Aí você fala, nossa, isso parece um filme de ficção científica. Não, se nós pegarmos o filme Avatar, que eles fazem isso, eles vivem numa outra realidade virtual, tem os humanos, tem os seres do Avatar, eles vivem um outro mundo, né? Esses seres humanos, com a tecnologia que tem, conseguem adentrar neste mundo, e esses seres avatares, eles, apesar de não ter uma tecnologia muito avançada como a dos seres humanos, eles dominam a questão com os animais pré-históricos da era deles, e eles têm uma conexão espiritual muito mais avançada que a dos seres humanos, tá? E a tal ponto que eles conseguem transferir a consciência para um outro corpo. E depois, no filme Avatar, você vê que os seres humanos descobrem isso e roubam essa tecnologia, né, espiritual, vamos dizer assim, e eles conseguem ter o domínio de mudar a consciência para um novo corpo, tá? Então, o autor do filme de Avatar, ele não tirou essa ideia do nada, tá? Porque ele é um grande gênio e inventou isso, não. Tá certo? Então, o que acontece? O geneticista Dr. Sinclair, né, PhD, biólogo e também grande geneticista da escola de Harvard, inclusive, tá? Ele conseguiu desenvolver, vamos dizer, uma fórmula onde ele faz com que os órgãos possam ser rejuvenescidos. Então, por exemplo, ele pegou 2 ratos, essas experiências já foram feitas, é um resultado com teste, foi sucesso, tá? Então, muito em breve vai começar a ver, vai levar alguns anos para que isso seja testado em humanos, mas em ratos já é um sucesso, onde ele colocou um que envelheceu mais rápido, o outro ele rejuvenesceu, e ratos cegos ou com problema de visão, ele aplicou a fórmula, vamos dizer assim, para ficar um termo popular para vocês entenderem, a fórmula genética, onde esse rato ele não só recuperou a visão, como ainda teve uma visão muito mais apurada e melhor do que quando tinha uma visão normal. Ou seja, ficou uma visão mais, vamos dizer assim, uma supervisão. Tá? Além, melhor, por exemplo, eu não tenho problema nenhum na visão, você passa a ter problema de visão. Quando cura, você passa a ter uma visão melhor de quando você era normal, quando a sua visão era normal. Tá? Então ele já fez isso com outros órgãos, né? Ele falou que é muito simples fazer isso com os outros órgãos, ele falou que a pele, então, é o mais fácil que tem, né? Rejuvenescimento da pele. Tá? Então ele faz testes com o coração, todo tipo de órgão. Então isso significa que muito em breve, tá? Muito em breve, ainda nessa geração, nós vivenciaremos esse tipo já de tecnologia de rejuvenescimento funcionando. E outras gerações futuras, quando nós não estivermos mais aqui em corpo físico, tá? As pessoas não morrerão mais, porque ele falou que ele consegue, por exemplo, você tem uma década e aí ele consegue rejuvenescer uma década, ou então se você quer a cada 2 anos você toma é aplicado a fórmula em você, então você vai rejuvenescendo de 2 em 2 anos. E por que ele está fazendo isso? Porque ele quer brincar de Deus? Né? Alguém vai dizer assim, todo mundo quer ser Deus, né? Os dogmáticos, os fanáticos. Não é questão dessa. Até porque, se tudo é feito, é porque é com permissão da fonte do nosso livre-arbítrio. Tá? Então, o que acontece? Ele quer, a ideia do Dr. Sinclair é ótima, ele quer que as pessoas façam esse tipo de rejuvenescimento antes mesmo que doenças se proliferem no corpo, né? Como cancros, diabetes, doenças crônicas no geral. Eu achei fantástico. Então, ele sabe que as pessoas, de acordo com a idade que tem, de acordo com o meio de vida que tem, elas podem desenvolver tais doenças de acordo com X idade. Então, tomando essas doses e se rejuvenescendo, você elimina o desenvolvimento dessas doenças. Ou seja, a cura para todas as doenças no futuro será não ficar doente. Ou seja, rejuvenescer. Então você pode ter 90 e rejuvenescer para 50,
ou 50 para, tipo aquele filme do Brad Pitt, né? Que ele nasce, cresce, depois ele vai rejuvenescendo, rejuvenescendo, rejuvenescendo até voltar a ser criança de novo e até vir a falecer. Tá? Então, base só que aquilo de uma forma natural no filme. E agora o Dr. Sinclair conseguiu descobrir a maneira com que a gente consiga resetar, fazer um reset do nosso software e fazer com que ele reinicie, não é? Ativando o hardware e fazer isso reiniciar e voltar da origem dele, da onde ele começou, até onde ele começou. Eu acho fantástico isso. Beleza? Gostou então? O que você acha de nos próximos anos você viver para tudo sempre? Não é? E aí, seria fantástico, né? Não precisar morrer, não ter doenças. Então, esse é o mundo que o Espiritismo chama de mundo feliz, tá? Onde a Terra, mais uma comprovação que nós estamos começando a vibrar, tendo uma frequência vibracional mais elevada à Terra, porque todos esse tipo de descoberta ou ideias que tiveram há décadas atrás são realidade hoje, e no futuro vai ser algo trivial. Bom, dá um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para mais vídeos como esse, tá? Porque é importante que esse vídeo chegue também a outras pessoas para que elas despertem de uma vez por todas. Nos vemos no próximo vídeo. Muita luz e paz.